teria como alterar isso? Computador não.
Boa noite a todos. Professora Rebeca já pode disponibilizar o host. Eu vou abrir aqui uma tela. Oi, professor Helder. Primeiramente para o senhor, né, o host. Pode ser, aí eu vou só disponibilizar uma tela. Tá ótimo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui nesta noite, dia 28 de outubro, para o pré-lançamento do livro Viagens de Saber, a literatura de viagem de formação. É uma publicação da Unaspress. Nós estamos aqui hoje para lançarmos a primeira versão do livro, né, o primeiro formato, que é o formato de e-book. Nós temos aí hoje a presença de um grupo bem grande, além do fórum, nós temos também a presença dos componentes do grupo de estudos da antiguidade. Nós temos aqui conosco também alguns convidados, alguns amigos da família Schwantz. Quero agradecer primeiro a Deus pela condução de todo esse processo desde 2018. Nós desenvolvemos essa pesquisa praticamente 2/3 dela em tempos de pandemia, então foi um resultado positivo nesse aspecto. Agradeço ao UNASP por todo o apoio que nos deu através das agências de pesquisa, através dos incentivos que encontramos da parte dos nossos gestores. Quero agradecer em especial ao esforço concentrado da Unaspress nos últimos 6 meses, envolvida aí com uma programação paralela de lançamentos do EAD, das apostilas, de tudo aquilo que é solicitado pela União Central Brasileira, materiais da divisão sul-americana, e eles arrumaram um espaço para publicar o nosso livro. Também agradeço a cada aluno, professor, participante do Fórum Interdisciplinar. Esse fórum ele é composto por cursos EAD e presenciais, pedagogia, letras e história. Quero agradecer também aqui na pessoa de 2 representantes da família Schwantz, Otávio e Edgardo, a interlocução com a família Schwantz, especialmente a filha, que se chama Keila. Nós estamos gravando esta programação e esperamos que ela assista muito em breve. E também agradecemos o apoio dos pioneiros do Colégio Adventista Brasileiro. Desde 2009, uma grande parceria, troca de muitas informações, de muito apoio, e este grupo foi essencial para que as nossas atividades pudessem ter financiamento desde o começo até agora. Já é o segundo livro que lançamos pela Unaspress e a gente agradece a todo o apoio da família Schwantz, que foi fundamental para que esse material chegasse até vocês hoje. Quero dizer que a programação vai hoje oficialmente até às 9h30 e depois vamos nos desvincular do grupo das aulas, né, do Letras,
e tradutor presenciais, e vamos ficar apenas com aqueles que estão mais interessados em acompanhar o desenvolvimento dessa sessão de lançamento. Eu vou dar agora a palavra para a professora Creriane para dar continuidade. Eu não sei se ela já chegou. Boa noite, professor Helder. Que noite festiva, que motivo de tanta gratidão que a gente traz no coração por esse fórum interdisciplinar especial do semestre. Boa noite também, professora Rebeca. Eu cumprimento os demais professores que estão aqui, eu sei que temos até professores visitantes, alunos visitantes. Vou cumprimentar especialmente aqui meus alunos do curso de Letras Presencial, Letras EAD, os alunos do curso de Tradutor e Intérprete. Que bom compartilhar com vocês esse momento que é fruto do trabalho de vocês também. Nós temos vários alunos nossos que também são autores aqui e tem publicação dentro desse livro especial dessa noite. Então, cumprimento a todos. E antes de a gente fazer o momento da oração inicial, eu gostaria só de pedir um minutinho, professor Helder, porque eu quero compartilhar um pouquinho da minha emoção também em ver esse livro, essa arte que ficou tão bonita. Eu sei que o professor Helder tem aí uma veiazinha de design também, e deve ter com certeza muita influência sua aí, ficou muito linda a arte, viu, professor? Mas eu quero dizer que quando o professor Milton compartilhou comigo essa ideia e o patrocínio da família Schwantes, o interesse da família Schwantes, já de cara eu vi uma oportunidade. Eu posso até assim usar a palavra desculpa, né? Achei nesse tema uma desculpa para escrever e para organizar mais as ideias de um tema que já me interessava há muito tempo. Faz mais de 10 anos, eu sou muito fã desse escritor brasileiro. Eu até não erraria se eu dissesse o maior escritor brasileiro vivo no momento, que é o professor Milton Ratum. E eu tenho aqui algumas obras dele, até trouxe aqui para mostrar para vocês. A primeira obra dele que eu li foi A Dois Irmãos, e a partir dessa obra apareceu assim quase que uma paixão adolescente, que eu comecei a ler tudo sobre o Milton Ratum, comecei a assistir as reportagens dele no YouTube disponíveis, a ler as entrevistas com ele, as dissertações de mestrado, teses de doutorado que são escritas em cima dos escritos dele. E aproveito para dizer que quem aqui está interessado em saber o que é escrever um livro de peso, um livro que é respeitado, que é premiado pelas mais altas organizações aí, avaliadoras dos livros e tal, precisa ler Milton Ratum. Então, quando o professor Milton me falou isso, se não me engano, acho que foi até, será que 2018, professor Helder, 2019, inicinho de 2019, né? Foi isso aí, foi início de 2019. O professor Milton compartilhou comigo essa ideia, esse tema, né, da literatura de viagem, e já logo me veio à mente, vou escrever esse artigo sobre Relato de um Certo Oriente. Porque, na verdade, o que a gente vê aqui nessa obra, já faço uma propaganda aqui do capítulo que eu escrevi, o que a gente vê aqui nessa obra é o relato de uma viagem, mas uma viagem, olha só que interessante, uma viagem à memória. E eu falei, olha, não dá para perder esse momento, porque, na verdade, essa obra é também uma homenagem à memória do Dr. Schwantes. E aqui, nessa obra, a gente vê os relatos de um certo Oriente. Você vê que é tudo muito vago aqui no título, porque o relato em si mesmo ele já está fincado na oralidade. Então, já está aí uma questão de um registro meio vago, porque quando você vai atrás de relatos orais, cada um tem o seu ponto de vista. E de um certo Oriente, é porque a narradora, que é também a personagem principal, ela está em busca da sua identidade.
E para encontrar a sua identidade, ela vai para a cidade de Manaus, viaja para a cidade de Manaus e começa a buscar esses relatos e faz essas viagens às memórias das pessoas que conviveram com ela, com a família dela, com a mãe, com a comunidade toda. O Milton Ratum, para quem conhece, ele sempre fala com o pé fincado na cultura árabe, então a gente vê ali uma comunidade familiar muito grande, mas é isso daí, um relato à memória. Esse foi o capítulo que eu escrevi, e também uma homenagem aqui à memória do Dr. Schwantz, porque, na verdade, quando é que uma pessoa morre? Só quando não tem mais memória, né? Quando não há mais memória dessa pessoa. Então, a gente pode dizer que Dr. Schwantz, a sua obra, o seu legado, deixam esse nome muito vivo entre nós. A gente agradece muito a família, agradece muito a confiança para que o Jean pudesse publicar essa obra. Então, muito obrigada, família Schwantz. Fica aqui uma homenagem à memória desse estudioso e que trouxe tanto acréscimo para a obra adventista, para a educação adventista, que ajudou tantas pessoas com seus escritos, com o seu ministério. E é isso daí. Vamos fazer uma oração, então, para a gente dar início à programação da noite? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão importante aqui para o curso de letras, para o curso de tradutor, para o curso de pedagogia, para o curso de história, para a vida desses alunos que participaram desse projeto. Realmente, lidar com as palavras, lidar com a linguagem, não é muito simples para nós, mas nós te agradecemos por esse dom, nós te agradecemos por essa comemoração dessa noite, porque uma obra foi completada e nós temos em nossas mãos agora o fruto do nosso trabalho. É tão bom isso, Senhor, para esses alunos. Nós te louvamos pelas conquistas dos departamentos, mas acima de tudo pelas conquistas pessoais desses alunos. Muito obrigada pela oportunidade dessa noite, muito obrigada a todos que participaram, que o Senhor possa abençoar a família Schwantz, abençoar todos aqueles que se envolveram com esse projeto de alguma forma, e é por isso que nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder participar desse momento. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos queridos estudantes. Então, eu estou aqui no auditório do Ensino Superior do UNASP, e aqui comigo tem um grupo presencial, então a gente agradece a presença deles, né, a presença de vocês. Temos professores aqui conosco também, e temos a maior parte do grupo online, então, cursos já aqui mencionados, vocês são muito bem-vindos, obrigada pela presença, por terem se organizado para estarem aqui conosco, e realmente a escrita de um livro exige muito, né? Um livro de qualidade, exige recursos humanos e recursos materiais também, e aqui a gente vê a integração de tudo isso, graças a Deus. Eu gostaria de mencionar a presença do nosso pró-reitor acadêmico associado, Dr. Everson Mickenberger. Ele representa o campus Engenheiro Coelho. Então, professor Everson, se você puder dar uma palavrinha, um oi aqui para o grupo, ficaremos felizes. Olá, pessoal, boa noite, me ouvem? Tudo bem aí? Sim, estamos ouvindo bem, obrigada. Gente, não quero atrapalhar o programa que você já tem preparado, só queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito contente de estar aqui nesse momento para o lançamento desse livro. Eu parabenizo a iniciativa dos professores Helder, professor Milton, que me parece estavam à frente do projeto, com apoio das coordenações dos cursos, professora Rebeca, professora Creriane, e agradecer o presente que vocês me deram de fazer a apresentação desse livro. Foi um prazer incrível poder participar desse projeto com um tema que é tão gostoso, né? Viajar. Viajar é tudo de bom e a vida da gente, o dia a dia da gente já é uma viagem, né? Então, parabéns para todos e que Deus abençoe bastante a família Schwantz pelo privilégio de nos dar
a oportunidade de divulgar um pouco da memória do professor Júlio Schwantes, né? E que Deus abençoe esse projeto, que ele frutifique, que faça bem às pessoas que tenham acesso a ele. Um abraço a todos, um bom programa para todos. Muito obrigada, professor Everson. Agradecemos a organização desse programa, também pelo professor Helder, que se empenhou muito. Muito obrigada, professor, por trazer para nós aqui esse momento de integração e divulgação de um material tão especial para todos. Então, dando continuidade agora, né, às demais partes. A gente chama agora a professora Rebeca, a Luciana Lima, que é secretária do Jean. Ela tem uma mensagem especial do Dr. Milton Torres, não sei se ela já está aí online, mas deixa eu só explicar. Obrigado, Luciana, pela sua presença. Deixa eu só explicar aqui um pouco. A semana passada nós fechamos essa data, negociando bastante, inclusive com um palestrante que já havia sido agendado pelo curso de letras. Nós estamos com um calendário bem apertado, com feriados, preparativos para o ENAD, TCCs, então foi muito corrida essa fase final. E o professor Milton, ele viu que não havia outra possibilidade que não fosse deixar que as coisas seguissem nesse rumo de datas, né? E ele falou, olha, infelizmente eu tenho um problema, eu não estarei em São Paulo, em Engenheiro Coelho, e com fácil acesso. Então, vocês vão receber da minha parte ou um áudio ou um texto para ser apresentado. Mas ele colocou isso de uma forma assim bem espontânea, já pedindo desculpas por não estar aqui presencialmente online com todos nós. Então, agradeço demais a condução de todo esse processo acadêmico, de toda a criação da ideia do livro, né, das partes, da integração dos diversos cursos. É um privilégio poder participar com ele desde 2011. Essas parcerias se estendem também a outros cursos, Faculdade de Teologia em alguns momentos, alunos da música já participaram, alunos da arquitetura participaram agora também desse projeto. Então, eu deixo com a Luciana as palavras do nosso querido coordenador do GEAM. Obrigada, professor Helder. Bom, como ele já me apresentou, sou a Luciana Lima, secretária não só do grupo do GEAM. Dá para me ouvir bem? Parece que minha internet está travando. Está bem, está dando para ouvir bem, Luciana. Ótimo, obrigada. Bom, sou secretária do GEAM e do AGOGE. Então, esses dois grupos, hoje eles têm o prazer de estar aqui, representado por mim, representado por vários participantes também, que eu fico muito feliz de estarem aqui. E antes eu queria apresentar um pouco do grupo, porque a gente sempre fala GEAM, do AGOGE, GEAM de AGOGE, mas o GEAM, ele significa Grupo de Estudo de Antiguidade, da Antiguidade. E o AGOGE é o Grupo de Pesquisa sobre Filosofia e História da Educação. Então, esses dois grupos, eles já estão há bastante tempo aqui no NASP, bastante tempo relacionados à licenciatura de Letras e de História, ao bacharelado de Tradutor e Intérprete e também ao mestrado profissional de Educação do UNASP, aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo. E hoje nós estamos lançando a mais recente obra, que é o Viagem do Saber, que tem essa capa linda. Eu fiquei muito feliz quando a professora Creliane comentou, porque, nossa, me chamou muita atenção. E o conteúdo dele também é lindo e é muito gostoso de ler. E antes disso, antes dessa produção, o nosso grupo já lançou outras obras sobre misoginia, sobre arqueologia, sobre ética ambiental, traduções da Bíblia. Eita, minha bateria está acabando. Sobre traduções da Bíblia. E, nossa, gente, preciso botar meu carregador, gente. Desculpa. Só um instante. Só um instante.
Enquanto a Luciana ajeita o equipamento dela, que deu um pequeno problema agora, então nós já lançamos vários livros, foi bem lembrado aí pelo Dr. Milton Torres, através da Luciana, e o primeiro livro foi sobre misoginia, 2011 2012, é isso? Então deixo contigo agora a continuidade. Pronto. Ai, voltei outra vez, gente. Meu Deus do céu. Bom, parece que voltei. E o último dos livros também foi sobre a natureza humana. E aí, como secretária, eu estou aqui representando o professor Milton, porque eu vi quanta paixão ele colocou nesse livro, quanta dedicação ele e o professor Helder também colocaram nesse livro, os participantes. Mas hoje ele está em Salvador, participando de um congresso, e eu estou feliz também porque é a minha cidade natal. E ele aproveitou essa oportunidade para reencontrar alguns amigos e alguns parentes que ele tem lá. Mas o recado mais importante que Milton me passou é que, primeiramente, nós estamos aqui agradecendo aos participantes dos grupos de pesquisa. Obrigada pela dedicação de vocês de fazer com que esses dois grupos se tornassem os mais produtivos do campus Engenheiro Coelho. E depois ele também acrescenta que ele incentiva muito aos discentes, a nós, alunos, porque eu também sou aluna do curso, a estudarem, a não só se limitarem aqui no que é apresentado durante as aulas ou nesse momento que a gente tem aqui de expandir, mas para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Eu sempre valorizo a participação em grupos de pesquisa, porque eu já participei de muitos desde que eu entrei aqui no curso, alguns anos atrás. Isso transforma a nossa mente, organiza os nossos pensamentos. E essa dedicação, ela é recompensada. Ela é recompensada porque nós que estamos prestes a nos formar, nós que estamos fazendo ENAD, e até quem está no primeiro ano, eles vão ter a oportunidade de ver nesse livro o fruto da dedicação e do esforço que é ter uma obra publicada, Viagens do Saber. E mais uma vez, eu creio que é engraçado de pensar, porque esse livro combina muito bem esse tema Viagens do Saber. Mas cada formação acadêmica, cada momento que a gente está aqui é uma viagem do saber. Se você chegar para algum aluno e perguntar como você veio parar aqui no NASP, ou como foi o seu semestre, ou como você está se mantendo na faculdade, esse aluno vai ter muito a dizer, muita história para contar. E essas histórias, essas viagens que a gente faz até dentro de nós, até em memórias, até em momentos aqui ou fora, elas são inesquecíveis. A minha história é inesquecível, a história de cada um de vocês aqui é inesquecível. E se a gente pudesse, a gente ia reunir aventuras de alunos que participaram da faculdade aqui no NASP, da pós-graduação, no mestrado, tudo, e a gente ia fazer uma obra. Mas até os grupos Jean e Agode, que são tão produtivos, a gente não ia conseguir juntar uma capacidade enorme para colocar tantas histórias incríveis em um livro só. Mas o que a gente traz aqui é que vocês aceitem essa obra como um simbolismo da jornada de todos nós. É o romance das nossas vidas. É a nossa viagem do saber. É a nossa viagem que a gente vai descobrindo através da leitura desse livro. Então, eu agradeço a vocês pela participação, agradeço quem está aqui e, representando o professor Milton Torres, agradeço a todos pelo esforço. Eu espero muito que vocês gostem e se apaixonem por esse livro, porque nós já estamos apaixonados, tanto pela capa quanto pelo conteúdo e por todas as pessoas que participaram também. Obrigada. Muito obrigado, Luciana, por representar o Dr. Milton, que está viajando, estava inacessível até há pouco tempo. E eu quero dizer o seguinte, em 2016, mais ou menos, nós estávamos envolvidos num projeto chamado Arqueologia, e ali nós desenvolvemos vários temas ligados à arqueologia do Antigo Oriente Próximo,
E enquanto já estávamos finalizando o trabalho em 2018, eu tive a oportunidade de conversar com um colega, o professor Rui Schwantes. Ele está aqui conosco, quero que ele dê um oi daqui a pouquinho. E ele me mostrou algumas fotografias, me emprestou algumas imagens para escaneamento, para entrar na edição do livro que foi impresso em 2018. Esse livro precisava de um inventário de todos os livros produzidos, e o professor Rui falou o seguinte: olha, Helder, eu tenho um calhamaço ali que eu guardo, que a família guarda, Engenheiro Coelho, em São Paulo, já há muitos anos, que eu creio que seja do meu tio, né? E aí eu fiquei curioso. Aí um dia ele me mostrou esse calhamaço, eu tenho ele aqui bem pertinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam vocês, era esse calhamaço aqui que ele tinha, né? E falou, olha, dá uma lida lá, vê o que você acha. E ali de cara eu vi lá o pseudônimo Chavantes. Olha, tá parecido, parece com Schwantes, né? Bem aquela época nacionalista, né? As pessoas gostavam dos nomes indígenas. Aí eu acabei lendo o material, fiquei fascinado, né? E de fato era um datiloscrito, né, do pastor Schwantes, mas descobrir a data que foi o desafio, né? E quando eu comecei a pesquisar, a Dona Keila visitou o Brasil, veio agradecer o lançamento da obra Arqueologia, que celebrava o centenário do nascimento do pastor Schwantes. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, existe a possibilidade de um segundo projeto. Conversei com o doutor Milton, ele se entusiasmou, mas precisamos aí de um aval da família. E ela falou o seguinte, olha, tudo que tem relação com meu pai, eu apoio. A admiração com o pai era enorme. Aí o que aconteceu? Eu pedi ajuda de uma secretária que trabalhou conosco, a Júlia. Não sei se a Júlia está aqui nesse momento. Se ela estiver, gostaria que ela desse um oizinho para todos nós. Ela falou que em algum momento entraria. E ela começou a digitalizar o material. Enquanto fazia o trabalho de secretaria, ela digitalizou o material, depois nós transcrevemos para a língua portuguesa, fizemos uma série de revisões, mas percebemos que precisávamos de um instrumental mais, né, mais da área de línguas, literatura. Então, o Dr. Milton, ele pegou esse trabalho, começou então a fazer uma revisão e um índice de palavras em inglês, de expressões, uma série de interpretações do texto com notas, e ficou muito interessante. Foi, acho que, a parte mais trabalhosa, a impressão que me deu foi isso. Depois que isso ficou pronto, parece que a gente começou a ter coragem de enfrentar outras abordagens possíveis para esse projeto. Então, eu tenho aqui comigo a Tamires, da Unaspres, que vai falar um pouco da configuração que esse livro tomou. Eu peço que ela entre agora para explicar um pouco a parte editorial, se ela quiser colocar um pouco os desafios que ela enfrentou e como chegou à versão do livro, como estamos vendo hoje. Boa noite, gente. Boa noite, professor Helder, em primeiro lugar. Obrigada por ter me convidado para essa programação tão legal. Como ele já falou, meu nome é Tamires, eu sou editora associada lá no Unaspres, analista editorial, na verdade. Eu sou uma das pessoas que cuida dos livros lá, são vários. E eu também sou docente aqui no UNASP para os cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e rádio e TV. E já que o professor Helder gosta dos contextos, das coisas, eu sei que vários de vocês apreciam isso na licenciatura, eu sei que eu adoro isso, contar histórias. Vou contar um pouquinho da minha experiência com esse livro tão interessante. O Viagem de Saber chegou para mim no início desse ano. Eu estava trabalhando no presencial na época, com bastante distanciamento social, tudo isso. E nesse meio tempo, voltei para o home office, comecei a dar aulas. Muita coisa na vida muda em poucos meses, né?
E esse ano, para muitos de nós, foi um ano de várias mudanças bem disruptivas. E esse livro foi uma constante na minha vida até agora. Então, por mais que eu esteja muito feliz com o lançamento dele, também me dá uma tristeza largar um projeto tão bonito, tão legal, como Viagens de Saber. Eu queria parabenizar todos vocês, gente, todo mundo dos cursos de licenciatura. Eu vejo que são cursos muito bons aqui no NASP, de altíssimo calibre acadêmico. E não tem um texto ruim, gente, é incrível. É muito comum a gente passar pela experiência de ler coisas no mercado editorial que são relevantes, mas não são articuladas com a maestria que elas poderiam ser articuladas. Mas nos livros que vocês produzem, e o Viagem de Saber não é exceção, como eu falei, existe um alto calibre acadêmico, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos. Isso é algo admirável, e para mim não é nada surpreendente que vocês tenham grupos de pesquisa que mais produzem todo o trabalho que é feito na sala de aula e fora da sala de aula com projetos de extensão, como são os grupos de pesquisa. E eu deixo aqui meu parabéns mais acentuado ao Agoj e ao Jean, que produzem muitas coisas com a Unaspres, sendo uma delas o Viagens de Saber. Gente, em primeiro lugar, eu queria falar agora sobre o livro, né? Então, o primeiro ponto do livro, todos vocês que estão aqui, são alunos ou docentes dos cursos de licenciatura, têm acesso gratuito a esse livro. Ele seria cerca de R$50, o e-book, gente, tá? O e-book. Mas você, por ser aluno do NASP, por ter ligação com os cursos, você vai ganhar esse material gratuitamente. A gente vai disponibilizar um voucher para vocês conseguirem baixar esse livro pelo Google Books. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho como o Google Books funciona, porque eu sei que é uma plataforma que nem todo mundo tem familiaridade. Mas já aproveito para enviar aqui no chat mais um formulário. Vocês receberam da professora Rebeca Darius um formulário de chamada. E aqui segue o formulário que todo mundo que quer o seu livro online precisa preencher. Preenchendo isso aí é super fácil. Tem nome, e-mail, RA, coisas super básicas que você preenche em 30 segundos ali. Preenchendo isso, a Unaspres vai entrar em contato com você por e-mail e você vai receber um link. E esse link vai funcionar dessa forma aqui, ó. Eu vou abrir para vocês o meu link. Vou baixar o meu Viagens do Saber. Está carregando aqui. Você vai clicar no link que a gente vai te mandar. Veja aqui que o livro é R$55, mas para você ele é gratuito. E aí você clica em adicionar a biblioteca. Então você vai esperar um pouquinho. Ele vai carregar e até... você adicionou Viagens de Saber à sua biblioteca. Aí você pode clicar em ler e você vai ser direcionado para o livro. E eu vou aproveitar que o livro está aberto aqui e mostrar um pouquinho dele para vocês. No Google Books ele cai direto na apresentação sempre, então a gente perde um pouquinho da beleza do negócio, da beleza inicial. A Luciana já falou da capa, a professora Cliriane também. Ele não está aqui, mas eu queria agradecer ao Felipe Rocha, que foi nosso diagramador para esse projeto, e a Ana Paula Pirani também. Duas pessoas que fizeram um ótimo trabalho de comunicar o que são as viagens, né? Que vocês tão bem articularam nesse livro. Então, temos o livro super legal aqui. É um livro grande, o que eu acho maravilhoso, particularmente. E vocês podem ter o privilégio de ler tanto sobre autores nacionais quanto internacionais. E no miolo do livro tem esse relato inédito do professor Siegfried Schwann, na sua viagem pelos Estados Unidos, no seu período lá. Gente, aí o livro ele fica aqui no Google Play, você clica em livros, e ele vai aparecer nos seus livros.
Eu tenho 2 livros salvos aqui, um, inclusive, é ligado ao trabalho de vocês, gente. E o terceiro é o Viagem de Saber, que está aqui prontinho para ser acessado. Bom, o link que eu mandei é desse formulário aqui, você precisa preenchê-lo. Enquanto você preenche seu formulário, eu vou passar um pequeno vídeo sobre o projeto gráfico do Viagem de Saber. Aí você vai conseguir entender melhor a nossa proposta. Ele é mudo mesmo, gente. A gente buscou inspiração em passaportes, em selos de vistos. Essa foi a ideia. Tudo feito com bastante espaçamento para ter uma leitura bem agradável, tanto como e-book quanto como livro físico, que estará disponível em breve. Pessoal, novamente, queria muito agradecer a vocês todos pela confiança no trabalho da Unaspress, professor Helder, professor Milton, que não está aqui conosco, mas eu sei que gostaria de estar, e professora Keila, a família Schwantes, muito obrigada por confiar em nós, para transmitirmos um pouco do legado do professor Schwantes, que, pelo que eu li nesse livro, já passei a admirá-lo. Gente, eu espero que vocês tenham uma ótima aula, seja uma palestra maravilhosa e que vocês aproveitem muito o livro, porque, de fato, é um material imperdível, preparado com muito carinho. Eu tive um pequeno papel nisso, pequeno mesmo, o professor Helder sabe. E os professores de vocês são fantásticos, gente. Valorizem essas pessoas. Muito obrigada. Tamires, a nossa gratidão aí em nome do Jean, em nome do Fórum, em nome da família Schwantes, pelo seu esforço nessas últimas semanas para que a gente chegasse ao lançamento. Tá? Não fosse a sua garra nessa reta final, esse livro iria para 2022. Tá? Muito obrigado mesmo. Tá? Não, gente, nunca. Um livro desse tinha que sair em 2021 mesmo. Que é isso? Legal. Então, eu só queria aproveitar esse momento, antes de chamar os nossos alunos participantes, enadistas, que escreveram em 2018, 2019, o texto, né, e foram maturando o texto ao longo da pandemia, gostaria aqui de apresentar para vocês o professor Rui Schwantes. Ele é primo da Keila e gostaria que ele desse um oi e falasse algumas palavras bem breves, 2, 3 minutos. Depois ele pode falar mais após as 9h30, dar um recadinho dele, da guarda do manuscrito, da descoberta minha, não dele, né? Da descoberta que eu tive em relação ao manuscrito. Professor, 2 ou 3 minutinhos, depois você volta mais para o final da nossa apresentação de hoje. Tudo bem, boa noite, é um prazer estar aqui. E eu sempre tive curiosidade por coisas antigas. O professor Helder me conhece bem. Mas esse material, quando meu tio foi para os Estados Unidos fazer o doutorado em 1958, muita coisa que ele não tinha como guardar deixou na casa do meu pai. E ficou lá. E isso eu comecei a xeretar já pequeno ainda. Eu aprendi a ler muito cedo, mas eu gostava desde pequeno a ler, e achei curioso isso daí e guardei comigo. Não ficou com meus irmãos, não ficou com meu pai, eu guardei isso daí desde 1960, quem sabe, por ali, e mantive guardado durante todo esse tempo. Agora, acho que foi, não sei se foi em 2016, 2017, eu conversei com o Helder e falei, olha, tem um material que meu tio escreveu na década de 30, acho que é por ali, e gostaria de saber se você tem interesse em ver, quero ver. E eu repassei para ele, porque são coisas que a gente às vezes guarda em casa, mas não tem, estou guardando para mim. Mas aí
eu fiquei extremamente contente quando ele disse para mim que seria publicado, porque alguma coisa que eu guardei durante tanto tempo, para mim, agora está sendo disponibilizado para tanta gente. É um prazer imenso estar aqui participando desse lançamento e conhecendo um pouquinho mais a história desse livro. Uma boa noite. Legal. Rui, muito obrigado pela sua disponibilidade em ceder esse livro. A gente precisava tirar os grampos para poder fazer o escaneamento, e você falou, olha, pertence a vocês. Então, foi assim uma tranquilidade muito grande, porque o receio de prejudicar o livro, né? A professora Janaína está aí para dizer que cuidados nós devemos ter com esse tipo de material. E a Júlia teve essa oportunidade. Eu chamei a Júlia, não sei se ela já está com áudio ou com a câmera disponível para dar o depoimento inicial dela, de como que ela viu esse material, de como ela começou a correção. Júlia, você consegue entrar aí para dar o seu depoimento? Sim, professor. Boa noite a todos e todas. Bom, esse projeto foi muito desafiador, né? O professor entregou o livro para mim e outros monitores que trabalhavam na sala de pesquisa de história, né? E era um material, assim, aquele papel antigo, a folha meio amarelada já do tempo, mas só de lidar com esse material, assim, antigo já traz para a gente uma certa emoção, né? Porque a gente sabe que tem um valor histórico muito importante. E, a princípio, eu e mais 2 monitores, que era a Emily e o Ivan, nós começamos a digitalizar esse material, né? Porque a intenção era converter a digitalização para o Word, mas acabou que não deu certo, porque era um material já muito antigo e o sistema não reconhecia os vocábulos, né? Então, nós passamos a transcrever esse material, mas foi um trabalho muito bacana. Algumas palavras, né, eram um pouco diferentes por conta da língua portuguesa, né? Que foi evoluindo, mas foi um trabalho muito bacana mesmo, muito desafiador, e agora a gente tem o resultado desse livro maravilhoso aí. Júlia, quero agradecer imensamente o esforço. Nós ficamos, acho que fizemos umas 2 revisões, você lia ou eu lia, a gente via o texto, e foi difícil, porque o tipo gráfico, o tipo da máquina não pegava pelo leitor, né, de scanner. Hoje está bem mais fácil, hoje um simples celular faz isso, mas há 2 anos atrás a coisa era um pouco mais complicada, e exigiu um pouquinho, e tem alguns intervalos ali, quando a coisa mainava, mais perto das 10 da noite, a gente dava uma atacada nisso, e esses monitores, essa sala foi muito importante, foi um treinamento que nós tivemos aí com tecnologias aplicadas à pesquisa. Então, a Júlia está terminando o curso dela de Direito. Eu já parabenizo pelo seu esforço, pela sua dedicação. A sua participação foi muito marcante no curso de História. Muito obrigado porque você está aqui conosco. Tá? Eu continuo agora, então, com 3 alunos zenadistas que acreditaram no projeto desde 2019, e mesmo estando ali no primeiro semestre, praticamente estreando, eles resolveram participar de um projeto que só os alunos do 3º ano que já estavam acostumados. Estou vendo aqui o Daniel. Eu vou chamar o Daniel depois das 9h30 para ele dar um depoimento como ex-aluno. Se o Sérgio também estiver por aí, vai ser muito legal ouvir da pesquisa que eles desenvolveram sobre José Bates. Eu vou chamar agora o primeiro para dar depoimento, Lucas Mendes. Tenho a impressão que ele fala de governador Valadares. É isso, Lucas? Dá algum detalhe do que você está fazendo agora. Você está liderando uma campanha de comportagem, já está na reta final. Gostaria que você falasse da sua experiência como aluno calouro no NASP, entrando no GEAN. Não consigo ouvir seu áudio, Lucas. Tem algum problema no áudio? Pode fazer um teste. Agora deu. Sim, então boa noite a todas e todos. Correto, professor, mas dessa vez eu não me encontro em Governador Valadares, eu vim próximo de Belo Horizonte, em Lagoa Santa, e também faz parte da escrita do nosso capítulo, né?
Eu, particularmente, junto com o Leonan, nós ficamos por conta de escrever um capítulo especial sobre Peter Lund, o norueguês, que é reconhecido como o primeiro paleontólogo do Brasil e arqueólogo também. Então, naquele primeiro semestre, a convite da professora Dayana, né, que guiou a gente durante todo o trabalho e depois em outros trabalhos acadêmicos, então já fica o nosso agradecimento a ela, guiou a gente naquele primeiro momento para que a gente pudesse escrever. Então, a gente saiu de São Paulo, pegamos o ônibus lá em Campinas, viemos para Lagoa Santa, onde que é o lugar onde que ele tinha casa e tudo mais. A gente visitou centros arqueológicos, visitou alguns lugares por onde que ele passou, entrou em contato com as pessoas aqui, enviamos alguns e-mails para que pessoas da Dinamarca pudessem entrar em contato em relação a cartas, e com o tempo a gente foi ganhando mais arquivo, ganhando mais coisas para que a gente pudesse escrever sobre ele. Então foi muito bacana, e a gente conseguiu fazer bastante estudo sobre ele, escrever coisas que foram pontuais, né? Um protestante que veio e acabou fundando a arqueologia aqui no Brasil. Legal, Lucas. Eu vou chamar agora o Leonan, que participou como colega aí de aventura. Foi uma dupla que aproveitou o Brasil antes da pandemia, né? Vocês pintaram e bordaram em Minas Gerais, e quando voltaram, acho que meses depois, chegou a pandemia, né? Então, vocês aproveitaram bastante. Fale um pouco da sua experiência. Tenho a impressão de que você já está trabalhando como professor, acabou de ingressar no magistério, mora aqui pertinho da gente, em Limeira, foi um grande monitor nosso, acompanhou uma aluna, a Dulce. A Dulce tem um pouco mais de 80 anos, e ele foi aí o braço direito e esquerdo dela na finalização do curso. Então, Leonan, é contigo. Fale um pouquinho sobre a sua experiência de pesquisa e as viagens. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né, professor, pela oportunidade de participar, né, e de conversar, né, com os colegas aí dos outros cursos, porque, assim como já falaram anteriormente, eu acho que a gente que estuda no UNASP tem a oportunidade de participar dessas pesquisas, nós somos muito... a gente batalha muito por aquilo que a gente quer. Então, logo que a gente ingressou, eu e o Lucas Mendes, né, já surgiu essa oportunidade da gente participar de um lançamento de um livro, e na visão de um aluno do primeiro semestre, aquilo era magnífico, né? Então, eu e o Lucas, a gente se propôs, né, a fazer essa viagem. Fomos lá para Lagoa Santa, inclusive visitamos as cavernas, né, por onde o Peter Lund, ou o pai da arqueologia brasileira, ele visitou. Formulamos um texto, né, um artigo, que posteriormente foi corrigido e revisado pela professora Dayana, e temos aí a nossa participação no livro. Então, além dela, né, agradecer muito aos docentes do UNASP, principalmente os do curso ao qual eu pertenço, né, mas sei que todos os docentes têm a mesma capacidade de guiar os alunos, e por isso eu sou muito grato, porque além desses trabalhos a gente conseguiu desenvolver diversas outras pesquisas, né, e continuar essa jornada acadêmica. Então, primeiramente gostaria de agradecer, né, e é isso. Obrigado. Muito obrigado, Leonan. Vou chamar agora o Rian. O Rian está em João Pessoa, na Paraíba. Ele desenvolveu um tema muito próximo da literatura. Você pode dar o seu depoimento, Rian, por favor? Boa noite, gente. Então, eu gostaria de agradecer também a todos os professores envolvidos, principalmente o professor Helder, o professor Milton, o pessoal do Unaspress, que trabalhou aí também na edição e tal. Eu fiquei com um capítulo para falar um pouco sobre a literatura do Goethe, né, que é aquele autor alemão clássico, né, ele e o Schiller, que fazem parte do classicismo ali da Alemanha. E para mim foi assim um aprendizado enorme, foi um aprendizado absurdo, porque eu nunca tinha lido assim nenhum autor assim da grande literatura universal, mas eu tinha muito interesse, né? Tanto que logo de cara, na primeira reunião do Jean que eu fui, que eu vi essa oportunidade de participar, eu disse, cara, não vou perder essa oportunidade.
ainda mais um autor um polímata, né, que era o Goethe, né, escrevia sobre física, sobre literatura, realmente um gênio completo. E foi interessante porque eu consegui estudar muito bem como o Goethe construiu aqueles personagens, como ele conseguiu abordar vários tipos diferentes de personalidades humanas ali na obra dele, e como o personagem, ao longo do livro, ele ia tendo cada vez mais aprendizados que iam formando ali a experiência de vida dele, né? Então, assim, de certa forma não, para mim foi como realmente uma viagem do saber mesmo. Eu embarquei na linguagem ali, na construção daquele imaginário que o autor estava fazendo, e assim, foi realmente uma grande honra, um grande prazer, e mesmo que com toda dificuldade, mas a Biblioteca do NASP me ajudou muito, eu pesquisei bastante, toda a literatura que tinha ali disponível, sobre a literatura alemã, sobre o autor específico e tal. Então, assim, gostaria de agradecer novamente e dizer que foi um prazer, uma honra ter participado desse projeto. Muito bem, Rian. Foi gostoso ver os alunos participarem dessa forma. O nosso horário de fórum está acabando agora. Então, o que eu vou anunciar para vocês? Até gostaria que a professora Creiane e a professora Rebeca já avisassem qual é o presente que nós temos para os alunos enadistas do fórum. Gostaria que vocês mesmas dessem a informação para os alunos antes de nos despedirmos e, por favor, retifiquem aí, ou ratifiquem, melhor falando, as informações que devem ser colocadas aí na chamada no Google Forms. Isso mesmo, porque mediante o registro ali do e-mail de vocês, por isso escrevam corretamente, vocês também vão receber a licença para ter acesso a esse material, a esse livro, conforme a Tamires explicou, mostrou. Então, vai ser um prazer para nós disponibilizar isso para vocês que estão aqui no fórum, que preencheram a lista. Então, é uma satisfação e espero que vocês façam bom proveito, já tiveram acesso aí ao conteúdo, parte do conteúdo do material, viram o empenho da produção, a qualidade, as participações, e a gente espera que vocês tenham um ótimo proveito. E agora, como o professor Helder falou, os alunos que têm, então, aula, que têm a quarta e a quinta aula, podem seguir para suas turmas, para os seus estudos, e os demais que têm disponibilidade podem ficar mais um pouco aqui na sala, porque ainda o professor Helder vai fazer um bate-papo aqui e tem mais algumas informações também, tá bom? Obrigada pela presença de todos os que estão aqui comigo no auditório, tá? E bom restante de atividades para vocês. Professora Rebeca, apresenta quem está no auditório, só para a gente conhecer. Gente, então, sim, apresento. Vou virar a câmera aqui só um minutinho, gente. Nós temos professora Denise e professora Giza acompanhando aqui o grupo. Dei um tchauzinho ali, gente, aqui. Ali. Samuel está presente, o grupo do segundo semestre e do oitavo. Temos alunas enadistas aqui com a gente também, professor Helder. Giza, um recadinho rápido, não sei se você consegue chegar até a mesa, você que participou do livro, você gostaria de dar o seu recado em nome da pós-graduação, né, do grupo que também nos apoia? Olha, professor Helder, boa noite, pessoal. Realmente foi um prazer participar da escrita, né? Eu tenho um capítulo nesse livro, e esse livro tem uma história bem interessante, né? Porque ele trata dessa questão dos saberes e pessoas que viajaram e que se formaram, que circularam, né, com conhecimentos. Agora, o que eu acho que é o dado mais curioso desse livro é que, por acaso, o título do meu capítulo acabou quase que servindo de título para o livro, porque eu não sei se você lembra, Rebeca, o título do meu capítulo é Saberes Pedagógicos em Viagem e tal. Então, eu fiquei muito feliz, né, quando o professor Milton falou, olha, depois a gente analisar toda a proposta do livro, o seu capítulo foi o que acabou dando nome ao livro. Então, foi um prazer, né, participar desse livro, é um prazer ter contribuído com esse capítulo.
E hoje eu aqui represento tanto o curso de Pedagogia, quanto o curso de História, quanto o mestrado profissional em Educação, e também o grupo Jean e Agoge, que eu também faço parte. É isso, obrigada, viu? Legal, muito bom ver o pessoal do presencial. Ontem nós estávamos no presencial com aquele aulão preparativo, preparatório do ENAD no dia 14 de novembro, né? Então, pessoal, só relembrando, nós temos então aí o formulário do Google Forms. Tchau, gente. E esse Google Forms, ele tem ali opção para você colocar como aluno, como visitante, como familiar. Coloque ali o seu e-mail atualizado. Penso que preventivamente a Tamires também fez um formulário. Eu acho que é melhor ter 2 do que nada. É bom sermos prevenidos, né, Tamires? Então, fizemos lá um formulário para a gente ter todos esses dados ao final da programação de hoje. Eu acho que não fará mal nenhum a gente fazer os 2. Pelo menos fica garantido como chamada do evento, até por uma certificação do evento, e também um registro para a Unaspress. Eu gostaria, então, de me despedir dos alunos que entram em aula e vou continuar com os demais para ouvir um pouco mais da experiência de pesquisa, tá? Eu prometi que eu iria conversar com Daniel Fernandes e com o Sérgio. Em seguida, quero conversar com a professora Janaína e professora Dayana sobre a experiência de orientar esses alunos do Jean, de acompanhar aí na iniciação científica. Vou começar com o Daniel. Acho que o Daniel fala de interior de São Paulo, perto do Rio Tietê, é isso? É isso mesmo, Porto Feliz. Porto Feliz. Boa noite a todos e a todas. A minha experiência com a escrita do capítulo que é sobre o José Bates, junto com o Sérgio, eu acredito que a início o professor Helder até iria escrever com a gente, depois não sei por quais os motivos que se levaram, que ele acabou só ficando com um outro capítulo, mas a minha intenção, enquanto eu pensava e ouvia as discussões durante o processo de discussão que sempre tem no Jean, é como que eu poderia escrever e relacionar a jornada do José Bates, né, que é esse pioneiro adventista lá no século XIX, com esse tema, né, que é a literatura de viagem. E lendo a autobiografia do José Bates, que inclusive é um livro publicado, que é As Aventuras do Capitão Bates, né, eu pude perceber que a identidade adventista, e a minha intenção em parte do texto era descrever como que a identidade adventista ela é extraída muito dessa questão da literatura, e como que o José Bates ele é um pioneiro e a vida dele é um legado, a memória do José Bates é um legado que constrói e que valida a identidade adventista até na atualidade, né? O sentido de toda a reforma de saúde que a gente vive como estilo de vida, ela é proposta lá por José Bates, inclusive na sua jornada, né? É interessante que ao longo da minha leitura e da escrita, eu até, se eu fosse para escrever de novo o texto, eu colocaria algumas coisas, relacionaria outras, né? Me lembrou muito na jornada do José Bates, porque ele, como um navegador, ele relacionava o encontro dele com Cristo, o encontro dele, a conversão dele que acontece no oceano, e ele relaciona muito o oceano nas navegações com o inferno, relaciona muito com as atrocidades, o medo que os navegantes tinham do oceano. Me lembrou muito as escritas da história do medo no Ocidente, do Jean Delumeau, e como que, na verdade, todas as reformas que ele se propõe, ele vive as reformas, seja de saúde, a observância do sábado, ele vive isso nas jornadas, e depois, quando ele desiste de ser um navegador, ele traz isso ao movimento adventista, e basicamente todas não, mas em grande maioria, esse estilo de vida adventista remonta essa figura, esse personagem que é ou que foi o José Bates, né? Então, a minha intenção e o que eu tiro do que eu entendi, aprendi sobre lendo a figura do José Bates e escrevendo, foi que ele, inclusive até lendo outros textos de Ellen White mesmo,
ela descreve que o personagem, até mesmo o livro que o José Bates escreveu, ele precisa estar nas estantes dos adventistas, porque ele é um símbolo daquilo que é o que deve ser o adventista, né? O que é a identidade adventista. E eu gostaria de agradecer por ter participado desse projeto. São essas minhas impressões. Muito obrigado, Daniel. Sei que você participou intensamente da pesquisa no último ano. Sei que você participou de congressos no Paraná, congressos da Unicamp, congressos da USP, e outros que eu nem me lembro mais. Parece que até em Santa Catarina, né? Foi realmente muito bom ver o progresso, o desenvolvimento acadêmico e agora o profissional, e você continuando na área da geografia, né? Penso que a geografia também é uma ciência muito importante aí nas viagens, né? E eu vou colocar agora, então, a participação do Sérgio. Eu estou vendo alguns pesquisadores do Jean com dificuldade de horário, gostaria muito de ouvi-los. Se vocês puderem me colocar alguma observação, eu já vou colocando aqui na ordem de apresentação. Eu estou aqui vendo o professor pastor Felício, lá da Bahia, gostaria muito que, como um grande amigo do Dr. Milton, você também desse o seu depoimento de pesquisa logo a seguir. E, por favor, vão colocando aí aqueles que estão com dificuldade de horário, ok? Vamos tentar fazer isso até umas 10 horas, 10h15, ok? Vamos lá, então, com o Sérgio agora, né? O Sérgio, o ano passado, ele viu uma notícia no site do Facebook de História, dizendo que estavam abertas as vagas para o mestrado na USP, ou Unifesp, né? Acho que foi a Unifesp. E ele concorreu, saindo de uma graduação de 3 anos, e passou sob orientação dos professores, das professoras, né? E passou no mestrado, impressionante. E aí ele resolveu, na pandemia, ficar online a partir do UNASP. Conta um pouco essa experiência, de uma forma abreviada, e como você participou do início desse projeto, dessa pesquisa. Obrigado, professor Helder. Desde o início do curso, né, de História, a gente era incentivado e instigado, né, desde os primeiros anos, a pesquisar, né? Então, desde ali os primeiros seminários, né, o professor Helder apresentava para a gente fontes primárias, né, trabalhar com jornais, com documentos. A professora Janina também, na disciplina de metodologia, né, tanto na área de artes, sempre iniciar o graduando já pesquisando, né? E isso fez total diferença quando eu fui convidado, né, a participar do grupo de pesquisa do Jean, a envolver nesse projeto. A ideia de pesquisar e ir mais a fundo, né? E a minha participação, né, junto com o Daniel no capítulo de Joseph Bates, eu acho que foi a parte mais legal do capítulo, né, onde eu fiz uma análise do Joseph Bates no Brasil, né, onde ele começa a relatar algumas eventos culturais, né, religiosos no Brasil, né? Então, por exemplo, ele cita em Santa Catarina a Malhação de Judas, né? Isso numa perspectiva de um estadunidense, né, de um americano protestante, soa engraçado e curioso, né, no texto dele, né? Ele cita o processo de fazer a farinha de mandioca, né, explicando para os americanos. Então, o relato do Joseph Bates, né, enquanto ele esteve no Brasil, também é tido como um documento que ajuda a entender as questões que estavam acontecendo no Brasil, né? E eu gostei muito de fazer essa análise, e algo que o Daniel colocou, né? Hoje, o Joseph Bates, né, ele está sendo estudado ainda, né? Sempre, né, dentro do movimento adventista, e para alguns historiadores, ele é considerado o fundador da igreja, o fundador da igreja adventista. Então, durante esse processo, né, da escrita desse capítulo, eu me diverti muito, gostei muito, né, de saber mais, né, sobre a vida desse pioneiro, né, e algo que eu e o Daniel fizemos, né, é de tentar entender alguns motivos, né, porque, por exemplo, Ellen White
indica, né, a autobiografia de Joseph Bates, porque ela deveria ser lida, né? E nós entendemos que esse pioneiro, né, ele carrega essa identidade adventista, né? A questão da reforma de saúde, que ele por muitas vezes coloca, né, no livro dele, né, se abstendo do álcool, né, essa mensagem de temperança. Então, eu acredito que vale a leitura, né, desse capítulo, é muito bom, dos outros demais também, né, eu gostei muito do capítulo que a professora Janaína escreveu com a professora Dayana, muito bom. Não tive ainda a oportunidade de ver o do Júlio Schwantz, né, mas, assim, tá um livro muito bom, né, e eu já estou fazendo propaganda, né, agradeço a oportunidade de ter participado do curso de História, né, que incentivou tanto a pesquisa, né, tanto no grupo do Jean e outros grupos de pesquisa também. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Sucesso aí nas suas pesquisas. Você não falou do que você está estudando e pesquisando. Eu faço mestrado em História pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, no campus Guarulhos, né? No campus de Guarulhos. E a minha área de pesquisa, né, está na área do patrimônio cultural, né? Eu estou estudando a constituição do acervo do Museu Major José Levi Sobrinho, em Limeira, que é um desdobramento do meu TCC, né, que tive a orientação da professora Janaína. Muito bom, parabéns aí pela garra, pela determinação. Eu coloco aí o Sérgio entre os alunos que têm uma grande afinidade de pesquisa da forma como eu desenvolvi em fontes primárias. Eu aprendo muito com ele e ele está junto comigo. Então, a gente troca muita figurinha, muito e-mail, muita troca de informação. Realmente, ele pegou bem a essência da busca de fontes primárias que fazem diferença na narrativa histórica, muda por completo. E eu quero colocar aqui uma pesquisa que ele começou e que eu pesquisei depois e fui no mesmo rumo que ele. Ele descobriu no jornal A Tarde da Bahia referências não denominacionais, mas da imprensa, sobre Ellen White na bagagem do Virgulino Ferreira da Silva. Isso é possível encontrar. Tá? Então, isso se espalhou em diversos jornais que replicaram isso. Então, você vê a informação de que a assinatura de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, famoso, né? Cangaceiro do Nordeste, está ali no livro, acho que Vida de Jesus, né? Isso correu o sertão e tem várias possibilidades de interpretação disso. Então, veja como é importante buscar essa informação nos jornais dos anos 20, 30. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Dayana, se quiser também abrir o áudio, a Janaína, e trocarem aí a conversa de vocês sobre o que foi a pesquisa nesses últimos 2 ou 3 anos, fique à vontade. Bom, vou falar aqui, se escutarem um áudio aqui, que são 2 dando aula, viu? Eu acho que orientar esses alunos foi muito bom, né? Eu acho que quando a gente começa a instigar a pesquisa, como o Sérgio falou, né? Eles vão sozinhos, né? Então, a gente acaba fazendo a revisão porque realmente eles se tornam pesquisadores, né? Então, se a gente vê os comentários dos alunos, a gente consegue ver como eles vão se tornar pesquisadores e vão ter muito envolvimento, né? Então, isso a gente percebe até hoje nos congressos que eles têm participado. Então, esse ano também, com participação no Congresso Internacional da USP. Eu nem divulguei ainda, mas a gente teve um grupo de TCC que eu orientei, que participou agora também de um congresso internacional em Portugal, né, com TCC sobre o crescimento da extrema-direita no Brasil, e eles tiveram muitas perguntas. Então, a gente percebe que há uma boa formação para esses alunos, né? E acho que uma grande satisfação para eles irem para esse caminho da pesquisa, independente, né, se eles vão realmente fazer um mestrado, doutorado, mas mesmo eles como professores, a gente vê como é que é importante isso para um professor, né? Então, para mim foi um grande prazer. Eu falo que é muito fácil orientar aluno que quer pesquisar, né? A gente faz as revisões, a gente indica, eles vão atrás e eles ampliam muito aquilo que você acaba orientando. Não sei se a Jana já quer aproveitar e abrir. Eu queria continuar também falando, né? Acho que embora o professor Helder colocou que o curso é um curso curto, né, de apenas 3 anos,
mas para aquele aluno que sabe aproveitar bem esses 3 anos, participando das outras atividades, né, dos grupos de pesquisa, dos projetos do PIBID, isso amplia muito, né, para a formação do aluno. E a gente percebe que aqueles que tiveram um bom aproveitamento, que, né, estavam presentes em todas essas atividades, eles acabaram crescendo muito. Eu me lembro do Sérgio, quando chegou, né, ele já chegou para trabalhar comigo lá no Centro-Arte desde o primeiro ano, e a gente percebeu, assim, ele chegou acanhadinho, né, meio quietinho, assim, né, e aí foi desabrochando, se desenvolvendo na oralidade, desenvolvendo na escrita, e agora esse resultado maravilhoso dele conseguir, né, dar continuidade aos seus estudos no mestrado, isso mostra que em pouco tempo o aluno que se dedica, ele consegue evoluir muito, né, crescer e se desenvolver muito. Então isso é um grande incentivo aí para todos, porque às vezes a gente pensa, eu tenho muita dificuldade, né, dificuldade às vezes de escrita, dificuldade de fala, né? Mas se esforça que o crescimento vem, né? Isso é muito gostoso. Participar desse projeto também do livro foi muito interessante. Eu e a professora Daiana escrevemos um capítulo falando de 2 mulheres, né? Uma delas envolvida com arte, uma artista, Maria Gran. Ela veio para o Brasil para cuidar da família imperial, das filhas da família imperial, e aqui ela encontra uma outra mulher, que é a Maria Quitéria, e aí a gente percebe assim, todo um olhar estereotipado dessa mulher, né, inglesa para a mulher brasileira, e é um encontro muito interessante, assim. Então, já não vou contar muita coisa não, vou deixar para ficar o gostinho de vocês lerem o nosso capítulo, e que foi muito gostoso também de escrever, e que é muito curioso, né, esse momento desse encontro dessas 2 mulheres. E a gente precisa mais falar, né, de pesquisas que mostrem, evidenciem a presença da mulher, e são 2 mulheres bem icônicas, né, uma nas artes e a outra, Maria Quitéria, no exército, né, lutando aí na guerra, travestida com roupas de homem para poder participar da guerra da independência do Brasil contra Portugal. Então, é bem interessante o perfil dessas 2 mulheres e como é esse encontro entre elas. Muito bom. Uma coisa que eu senti falta nesse livro foi ilustração. A única ilustração que, inclusive, apareceu ali na mídia foi uma medalha, se não estou enganado, né? Puxa vida, se eu pudesse imaginar que a gente poderia ter colocado mais imagens, eu acho que teria ficado bem mais interessante, né? A medalha que a Maria Quitéria ganha do Império. Acho que é isso, né? Então, assim, eu adoro, eu aprecio muito a imagem, né, nos livros, e a gente ficou um pouco na velocidade do texto, não deu para pensar. Também tem as questões de direitos, né? Então, isso nem sempre favorece a gente, né? Mas eu queria chamar aí o pastor Felício, lá da Bahia. Fala um pouco sobre você. Eu queria que você falasse em nome do grupo mais próximo ao Dr. Milton. Olha, na verdade, todos me ouvem bem? Sim. Na verdade, eu não sou pastor. Eu sou professor de literatura e redação aqui no Colégio Adventista do Espírito Santo, que é o EDESA, né? Inclusive, o pastor Milton esteve com a gente aqui esse final de semana, e isso é no Espírito Santo, né? Então, o Dr. Milton esteve aqui conosco, fazendo o nosso primeiro chá literário do EDESA, que foi sobre a obra Odisseia, que eu acho que é exatamente a obra que o Dr. Milton trabalha aí. Mas, de fato, eu já fui pastor um tempo e fui aluno do Dr. Milton na Bahia, como o Helder mencionou. Então, talvez seja por isso que ele tenha confundido. Mas eu escrevi 2 capítulos para esse livro, e foi assim, um convite que surgiu por um acaso, né, porque eu sempre troquei muita informação com o Dr. Milton, a gente conversa muito, né, então nós estamos sempre trocando alguma mensagem, assim como você mencionou aí com um aluno, né, que está bem na sua linha de pesquisa. E um dia eu mandei para o Dr. Milton uma cópia do livro Os Anos de Aprendizado, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, que foi o nosso amigo Ryan, né? O Ryan, eu não sei agora como é que se pronuncia, eu esqueci, mas foi ele quem escreveu. E o Milton me convidou para participar naquele dia. E eu participei, e dali eu acabei ficando no grupo, e o Milton me deu a oportunidade de escrever 2 capítulos para o livro. O primeiro foi sobre o livro A Relíquia, do Eça de Queiroz, porque a literatura
realista é a literatura que mais me interessa, tanto a portuguesa como a brasileira, né? E eu gostava muito desse livro, e eu sempre desejei que o Milton tivesse lido esse livro, desde a época que eu fazia teologia. Agora, recentemente, eu comprei uma cópia e mandei para ele. Então, é um livro muito interessante, porque é uma viagem que é feita pelo Mediterrâneo, e esse recurso onírico da literatura realista, né, do uso do sonho para voltar ao passado, e o Essa usa muito bem isso, para voltar exatamente ao dia em que Jesus Cristo está sendo crucificado. Então, o relato que o Essa faz é um relato muito interessante, embora de uma perspectiva ateísta, porque o Essa tem esse viés, mas ele vai fazer concessões importantíssimas ali, né? E é uma obra importante. Um conceito de epifania também, que aparece no final da obra, quando o personagem principal se encontra de fato com Cristo e conversa com ele, é uma coisa muito emocionante. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa sobre esse livro, então escrevi. E, na verdade, quando o Milton me fez o convite para participar, ele queria que eu escrevesse sobre esse livro, que é o livro História, né, do Políbio, que aqui na tradução está Políbios, né, o nome é uma tradução da Universidade de Brasília. E eu falei com o Milton, olha, eu vou fazer primeiro do Essa de Queiroz, e se eu terminar a tempo, e houver tempo suficiente, eu tento escrever o outro. E, de fato, eu me diverti muito lendo a história de Políbios, né, e acabei escrevendo. E o curioso é que Políbios está narrando a história do surgimento do Império Romano, e as viagens que ele acompanha ocorrem também no Mediterrâneo, né? Da mesma maneira como Teodorico Raposo, que é o personagem do Essa, viaja ali pelo Mediterrâneo. Então, eu refiz o caminho, né? Eu vi primeiro com Essa e depois eu fiz com o Políbio. E foi uma oportunidade muito boa, tanto de conhecer também. Depois eu tive a oportunidade de ler esse livro inteiro, porque eu preparei uma apresentação sobre o Kahoot, que nós apresentamos aqui para o grupo também, para o grupo de letras, eu acho, se eu não me engano. E eu li todos os textos que estão nesse livro, né? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, né? E eu acho que, no que depender de mim, eu quero continuar aqui no grupo para os próximos projetos também, porque isso tem me ajudado muito. Muito legal, Felício. Desculpa aí o engano, mas é que eu vi a formação no SALT ou na FAT, por isso que eu acabei associando. Mas agora lembrei dos chats do EDESA, e a gente teve uma aluna, a Bruna, que é de História, que atuou aí por algum tempo, penso, no EDESA. Então, o EDESA é um colégio nosso do Espírito Santo, da década de 60, fundado também por americanos, família Harder. É importantíssimo esse colégio, que fica, acho que, às margens do Rio Doce, é isso? Rio Sim, Doce. A Creriane, inclusive. A Creriane, claro, exatamente, Espírito Santo. Então, é bom. O legal dessa possibilidade do Zoom é ver gente se reunindo de todas as partes do Brasil, apesar da pandemia, e trocando essas experiências numa quinta-feira à noite, né? Quase 10 da noite. Né? Então, acho isso muito interessante. Né? Eu queria chamar aqui a Thaís está escondidinha aí. A Thaís participou do grupo do Jean, já faz o quê? Uns 6 anos, 5 anos, num projeto de sustentabilidade e meio ambiente. E eu queria que você falasse do lado assim de você ter conhecido a pessoa, né, que foi a pessoa que deu a inspiração para o texto, né? Queria que você contasse um pouco dessa coisa de viajar, você que gosta tanto disso, e de um livro agora que você não participou, mas que está testemunhando aqui o projeto acontecendo. Esse projeto ele é muito bom. Hoje eu já sou formada, já atuo como professora, já sou mestre, mas quando eu volto assim na época da faculdade, e aquilo parecia um baita desafio para mim, eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse capítulo? O doutor Milton é bem famoso pela exigência na escrita, e o professor Helder, a exigência do conteúdo. Eu falei, gente, é isso, vai o racha. E agora eu olho para trás e falo, nossa, me preparei para o mestrado. Foi um ótimo preparo para a vida profissional que está pela frente. Então, é muito legal quando a gente estuda. O Sérgio comentou aqui que usou o capítulo sobre a Marina Silva. Nossa, e é uma coisa que eu sentia que era uma coisa tão crua, e hoje eu vejo os resultados disso. É muito legal colher esses frutos, principalmente na faculdade que eu participei. É tipo, deixei meu legado. É um prazer estar aqui, é muito legal ver isso acontecendo, de verdade. Thaís, muito obrigado, junto com o professor Marcelo,
por todo o apoio que vocês deram para os nossos alunos nos últimos anos, especialmente nessa pandemia, vocês tiveram que se reinventar, criatividade. Eu tenho certeza que se não fosse o know-how das suas viagens internacionais pela América do Sul, né, pela África, pela Ásia, pela Europa, esses alunos teriam sofrido mais. Nada como uma professora que reviaja, revisita, né, através das lembranças, e é exatamente essa a proposta do livro que nós lançamos agora. Como você estava envolvida com o mestrado, então a gente acabou dando um tempo para alguns pesquisadores. Gente, eu também, se não fosse a pressão do Milton, isso que é legal. Milton, ele não dá descanso, ele fica ali insistindo, né? E se não fosse isso, eu também devo a Joyce, que me ajudou muito na reta final ali, numa revisão necessária, eu não teria participado desse projeto. O projeto teria saído, teria financiamento, mas eu não estaria na coordenação, porque estava difícil. Tá? Então, aqui foi sangue, suor e lágrimas. Né? Eu também fui beneficiado e ajudado por uma parceria muito rica com o casal Dr. Fábio, professora Rebeca. A professora Rebeca me ajudou muito num livro sobre a residência pedagógica e sobre o PIBID, que escrevemos aí junto com a Dayana, com a professora Giza, e eu fiquei literalmente ali girando na maionese. E quem dava referência para toda a escrita, que não era a minha área, foi a doutora Rebeca. Eu falei, Rebeca, você tem que participar de algum jeito desse projeto do livro de viagens, né? E ela acabou revisando e acabou pegando ali um viés de Ellen White em relação a excursões, né? Você quer comentar alguma coisa, Rebeca, sobre isso? A importância desse trabalho de campo na educação? Nós que desenvolvemos um projeto inicial da Fazendinha, a possibilidade de tirar os alunos da sala de aula e ver mais o aprendizado em outro ambiente? Olhar nossos princípios, nossas bases, né, Ellen White, está presente no ensino, na educação, assim, constantemente a ideia de desenvolvimento integral, né? Isso todo mundo já, assim, é bem sabido de todo mundo. Mas isso significa principalmente o trabalho com o intelecto e o manual e natureza, tudo junto, né? Então a gente tentou abordar um pouco aí essa ideia de fora da sala de aula, né, do trabalho assim extra, né, além dos conteúdos formais ali que a gente tem, às vezes um ensino, uma proposta super conteudista que é excelente, mas deixa de contemplar tantas outras coisas. E a gente queria fazer uma ponte com a turma da teologia, e o Dr. Jean e o professor Fábio, o Dr. Fábio, eles ampliaram um pouco a avaliação do texto que foi previamente apresentado sobre as viagens de Ellen White nos Estados Unidos. E o professor Fábio ele fez um inventário das viagens que Ellen White fez cruzando os Estados Unidos. E é exatamente essa ideia que saiu do livro do Dr. Schwantz, porque ele me parece que pelo menos umas 6 vezes, enquanto ele viveu nos Estados Unidos entre 1935 e 38, ele atravessou os Estados Unidos com um colega que pegou um carro novo e precisava atravessar os Estados Unidos. Então, ele foi o colega, né? Era muito comum Detroit enviar, não havia aqueles cegonheiros, aqueles caminhões de transporte, né? de automóveis, então eles contratavam jovens por um preço bem em conta, eles ganhavam ali uns dólares e atravessavam os Estados Unidos viajando. Só que nessa brincadeira, o indivíduo abalroou o carro, né? Bateu no carro, quer dizer, foi um prejuízo enorme. E o Dr. Schwantz, que era um rapaz, era apenas o carona. Gente, é cada história. Dr. Schwantz, imaginem, com 20 e poucos anos, pegando carona e atravessando 1.600 quilômetros até a fronteira com o Canadá e depois entre a Andrews e o PUC, o Pacific Union College. Então, ele mostra a dificuldade de conseguir carona se você não tivesse um traje, né, de confiança para passar para os motoristas. Ele diz que você tem segundos
para transparecer segurança para os motoristas. Então, ele tem um verdadeiro manual de como pegar carona. E carona, naquela época, tinha muita associação com universidade, assim como hoje, até uns 5 ou 6 anos atrás, era muito comum ver caroneiros, né, com aquele polegar virado para baixo e pegando aí viagem para São Paulo, para Campinas. Hoje, os aplicativos praticamente resolvem isso. Ainda vejo um ou outro pegando carona, mas o Dr. Schwantes, ele começa a mostrar que ele não tinha dinheiro, ele tinha poucos dólares, precisava comportar, então ele foi até o Canadá, onde a crise não havia batido, a gente sabe pela história que também não, a crise de 29 não aconteceu na Rússia, e lá no Canadá ele conseguiu dinheiro suficiente para não mais ter que trabalhar tirando neve. Imaginem vocês um brasileiro que acabou de chegar no colégio Emmanuel Missionary College e todos os trabalhos já haviam sido atribuídos, os melhores trabalhos. O que sobrou para o brasileiro que ninguém, né, dava menor valor? Vai tirar neve. Imaginem vocês, 20 graus abaixo de zero, e um brasileiro pela primeira vez nos Estados Unidos, tá? É mais ou menos isso que a gente vê no livro, tá? O tempo inteiro, tá? É muito legal. Gente, saiu ano passado, viu, Guilherme, que você colocou aí sobre carona? Saiu ano passado um livro muito legal sobre carona nos Estados Unidos. A minha vontade é pegar o autor, enviar uma cópia, alguma coisa, porque eu tenho a impressão que o Dr. Siegfried Schwantes, ele tem uma abordagem histórica que é muito importante para o historiador norte-americano. Tá? É um documento valioso, precioso, que agora está disponível para a língua portuguesa e para todos os que quiserem conhecer os Estados Unidos logo após a depressão. Eu não sei se eu tenho aqui o representante da família Otávio, Bel, se tiver, eu gostaria muito que entrassem para dar um recado da parte da família. Eles disseram que tentariam entrar, estão em registro. Não sei se entrou com o link de Vera, de Otávio, de algum amigo. Parece que não, né? Eu vou pedir, Rui, eu queria que você fizesse um perfil do seu tio, tá? Você tem também parentes, só para dar uma finalizada agora nessa nossa conversa, que o horário já avançou, você teve 2 tios que viveram na América. O pastor Schwantes, ele foi tão bem sucedido na colportagem que ele acabou financiando a vinda de um irmão, acho que é Adalberto, não sei se estou enganado, e esse Adalberto, ele acabou... Arnaldo, desculpa, realmente, Arnaldo, desculpa. O Arnaldo, então, ficou nos Estados Unidos, fez a vida dele nos Estados Unidos, e um dos filhos, não sei se é filho, se tornou um grande historiador, é isso, Rui? Me conta um pouco essa história. Então, do tio Siegfried, é uma pessoa fantástica e maravilhosa, extremamente simples, no seguinte sentido. O pastor Paulo Bravo me contou que na época que ele era professor, estudante de teologia no IAE, uma prima dele teve problema numa faculdade de história, e por causa do sábado. Então, a professora disse, se você trouxer alguém que fale sobre o sábado, a gente pode liberar você dessas provas no dia de sábado. E o Paulo Bravo disse que foi procurar, falou com um professor, outro professor, ninguém se dispôs a ir. Mas o meu tio, nessa época, acho que foi 88, 87, por ali, estava dando aula no IAE, São Paulo, NASP São Paulo. E ele foi, sem muita esperança, perguntava, ele disse, eu vou. E disse que, quando ele levou para essa faculdade, não sei exatamente onde é que era a faculdade, mas quando chegou lá, levou o currículo para a diretora do curso, que tinha provocado a situação, e ela, quando analisou, mandou parar todas as salas e mandou todo mundo para o auditório. E meu tio, então, pôde falar e ele tinha uma vontade muito fácil de trabalhar com isso. Ele fez o mestrado, doutorado nos Estados Unidos e falava
não sei, 10 línguas, eu não sei quantas, mas era muito fácil de falar, e qualquer coisa a gente perguntava, o assunto que a gente queria, perguntava, ele tinha resposta, ele conhecia, tinha um conhecimento, um polímata, que o assunto que você quisesse, ele tinha o que falar sobre o assunto. E convidou o tio Arnaldinho, a gente chama de Arnaldinho porque o pai deles era Arnaldo. Então, o tio Arnaldinho foi para os Estados Unidos e inclusive foi participante das tropas americanas na Segunda Guerra Mundial na Itália. Ele serviu como tradutor entre as tropas, o alto comando brasileiro e americano. Ele fez essa parte desse ambiente ali de tradução entre as duas lideranças. Depois casou com uma americana, e um filho dele, chamado Carlos Arnaldo, Carlos é o nome do meu pai, então ele ficou Carlos e Arnaldo, o nome do pai dele e do meu pai. O Carlos Arnaldo é reconhecido como a maior autoridade americana, porque ele nasceu lá e vive lá, maior autoridade americana em história da conquista do Oeste pelo trem. A especialidade dele é sobre trens. Então, ele conhece a história americana sobre trens e é reconhecido como a maior autoridade nesse assunto nos Estados Unidos. Então, é alguém que gosta muito de história. Então, são esses os meus dois tios, e do tio Siegfried, que ele foi primeiro, e depois acabou levando o irmão para lá também. Obrigado, Rui, pelo seu depoimento. Não sei se nós teríamos mais algum representante do Jean. Eu gostaria muito que se manifestasse, desse o seu depoimento. Eu não conheço todos os autores do curso de tradutor, de letras. Se tiver aqui presente, eu abro aqui o espaço para você se manifestar. Alguém mais do grupo gostaria de colocar algum detalhe, alguma informação? Lembrou de alguma questão? Ainda temos aí mais uma participação aberta e a gente começa então a encerrar. Eu gostaria, então, de relembrar algumas pequenas coisas. Em 2009, eu tive uma aproximação com um grupo de filhos de pioneiros do CAB, e aí eu percebi quão importante é existir uma organização de ex-alunos de uma instituição, porque eles saem da condição de estudantes e passam para uma situação muito mais tranquila, né, financeiramente, profissionalmente falando, e eles acabam sendo uma experiência até para os gestores, até uma referência até de financiamento de projetos. E eu percebi que nos Estados Unidos isso é muito frequente. E numa conversa que eu tive num shopping lá na região sul de São Paulo, acho que shopping Jardim Sul, me lembro bem, estava com o senhor Edgardo, com o senhor Otávio e a dona Keila, e falei, olha, como eu gostaria de um dia participar de um projeto universitário de preservação da memória. E ela falou o seguinte, a Keila estava ali ainda quase que de luto por conta do falecimento do pai dela, e ela falou o seguinte, olha, Helder, da minha parte eu estou à disposição. E aí o curso foi aberto, acho que um ano depois, e 2 ou 3 anos depois eu pude ajudar no terceiro encontro, o Otávio, que por algum problema não pôde se apresentar hoje, ele nos convidou para ajudar ali a relembrar um pouco as imagens, os dados mais importantes para aquele grupo, participei, e aí então a amizade começou a se forjar nesse processo. E quando então veio a oportunidade, em 2018, de a gente não fazer a próxima edição, como o Dr. Milton estava esperando uma edição de e-book, eu falei, eu vou tentar conversar com uma amiga através do Otávio, através do Edgardo, que pudesse financiar o trabalho. Gente, foi tão rápida a resposta.
A Keila nunca demorou para dar a resposta, ela foi muito precisa e pontual. Olha, eu tenho muitos compromissos, mas aquilo que tem a ver com a memória do meu pai, da minha família, aonde eu estudei, tem prioridade. Aí eu comecei, então, gente, a motivar o grupo, a motivar o Milton a não mais pensar numa coisa só virtual, mas algo físico. Acho que é importante esse legado. E aí deu no que deu. Então, eu estou aqui finalizando esse lançamento, agradecendo a Deus pela saúde que nos deu, nos preservou nessa pandemia, nos preservou com disposição mental para continuarmos nesses projetos. São pelo menos 5 livros físicos que o Jean lançou nesses quase 10 anos de pesquisa, a cada 2 anos um livro, fora produções individuais do Milton e de outros componentes desse grupo. Então, se você olhar a abrangência, isso chega a quase 20 livros. Então, Deus abençoou ricamente esse projeto, que ele continue nos dirigindo, que ele abençoe ricamente a família Schwantes, que esse legado possa cada vez mais crescer. Pastor Schwantes escreveu o livro Colunas do Caráter, que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Depois vendeu um livro com menor vendagem, O Despontar de uma Nova Era. Ele escreveu um devocional matinal em 1991, lá em Ruanda, antes da guerra acontecer entre os Hutus e Tutsis. Ele viajou por 5 continentes e ele formou uma geração incrível de pastores. Esses pastores já se aposentaram, o caso do meu pai, e ainda aos quase 70 anos ainda trabalhava no IAE. O professor Francisco acabou de sair daqui, ele está fazendo doutorado na PUC, ele escreveu o último capítulo dizendo o seguinte: eu fui o último aluno do professor Schwantes em 85, no IAE. E eu estava lá, começando a faculdade de História, e eu conheci o professor Schwantes e pedi permissão para ele possa assistir suas aulas de arqueologia. Então, as lembranças do Francisco e as minhas são muito próximas, porque nós vimos o Dr. Schwantes no ocaso, explicando, né, a arqueologia para todos nós. Foi muito interessante. Esse capítulo leiam, tá? O Francisco escreveu sobre esses últimos anos do magistério. Ele ainda foi para a Austrália ser voluntário, me parece que já começou a encerrar o trabalho dele nos próximos anos. Tá? Então, assim, é com gratidão a Deus e a toda essa equipe, a todos esses alunos, que nós queremos fazer uma homenagem aos enadistas, gratuitamente, passando para a turma de letras, para a turma de pedagogia presencial, EAD, uma cópia gratuita. Vai ser vendido esse livro, mas na forma de e-book, né, com um voucher que vocês vão receber, e vocês vão poder ler à vontade, rever essas histórias todas incompletas que ficaram nessas caixinhas aqui do Zoom. Tá? Então, meu muito obrigado aos coordenadores, às coordenadoras que fizeram parte dessa caminhada, a todas as professoras, doutoras que cresceram do mestrado para o doutorado durante esse processo, a todos os alunos pesquisadores, um carinho especial pela professora Tânia, pelo Milton, que perseveraram a despeito das dificuldades para chegarem até esse legado que fica aí escrito para as próximas gerações continuarem as pesquisas. Gente, muito obrigado a todos os alunos, sucesso a vocês nas provas do dia 14, nos representem bem no questionário. É com grande prazer, então, que eu fecho essa reunião. Peço para o professor Rui nos despedir em oração, e aí a gente encerra a programação do lançamento e aguardamos nos próximos dias, então, o link da Unaspress. Professora Rebeca, algumas palavras para encerrar antes da oração? Só agradecer mesmo a presença de todos, tudo muito bom, e sigamos aí na força, unidos, né? Uma boa noite a todos. Rui. Uma boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos então fazer uma prece. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos muito a Ti, Jesus, pelo livro que está sendo lançado, por essas histórias que podem nos ajudar a fazer viagens, a conhecer mais o mundo, conhecer mais as coisas, que o Senhor possa estar sempre conosco,
nos aperfeiçoando mais e que um dia todos nós possamos estar prontos para estar com Cristo Jesus na maravilhosa viagem em direção aos céus. Venha ser com todos que aqui estão, que possamos ter sempre a tua mão protetora sobre nós. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma boa noite. O Rui acabou de lembrar o finalzinho do livro, ele nem leu, tá? O finalzinho do capítulo sobre Ellen White fala dessa viagem que nós vamos fazer da Terra para o céu, visitando os planetas. Olha, Rui, arrepiante. Era isso. Uma boa noite para todos. Eu não li, mas eu gosto dessa ideia. É essa a ideia. Vamos para o céu. Vamos viajar. Gente, um abraço a todos. Uma boa noite. Abraço. Professora Rebeca, Obrigada, professor Rui. desliga a gravação e a gente encerra. Sim. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente. Obrigada, professor Rui. Bom ver o senhor aqui. Prazer. Uma boa noite. Estávamos relembrando, aqui a professora Denise comentou como o professor Rui conhece de tecnologia, porque quando nós trabalhávamos juntos, né, antes do senhor se aposentar, quanta coisa a gente aprendia com o senhor em relação ao AVA, né? Ainda estávamos relembrando aqui um pouquinho. Obrigada, viu? É um prazer. Para mim, foi uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de trabalhar com os professores. Sim. E ajudar um pouquinho daquilo que a gente conhecia, compartilhar o que a gente podia fazer. Verdade. O professor Rui continua nativa, né? Continua Sim. produzindo livros de química para a casa publicadora. Ele não parou, não, ele continua. Esse ano de 22 agora tem do primeiro ano, já tem meu nome como autor, Apostila de Química. Então, parabéns, professor. Também com tanta bagagem, conhecimento, tem muito que contribuir, né? Que bom. É isso aí. Maravilha. É isso aí. Uma boa noite, então, para vocês. Até. Boa noite. Obrigada, até. Boa noite, Boa noite, alunas da pedagogia, do EAD. Muito bom estar com todas vocês. Espero que esse livro logo chegue e que vocês tenham ainda a experiência de autoria de algum artigo, de algum capítulo. Isso mesmo. O objetivo é esse, né? Vamos sempre crescendo aí. Então, professor Helder, eu vou fechar a sala, tá? Obrigada aí por toda a condução do programa e uma boa noite novamente para todos. Que Deus abençoe. Boa noite.